1 Reis capítulo 19, aleluias. Eu quero ler com você o versículo 1 ao 3, amém? O tema da mensagem nesta manhã é: não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo de confiar em Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. E depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. E sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Pai, eu quero te bendizer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, e pedir ao Senhor, ó Deus, Pai, que o Senhor venha ministrar o nosso coração através dessas palavras, Senhor, que nós estaremos lendo, esses versículos, ó Pai, nesta manhã. Fale com cada um de nós, ó Pai, de uma maneira específica, de uma maneira particular, meu Pai, no nome de Jesus. Deus, que desde o menor até o maior, ó Pai, ninguém, Senhor, venha sair, ó Pai querido, aqui da sua presença, sem conseguir ouvir a Tua voz e ser alimentado pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós vamos falar, Senhor, sobre a confiança que nós devemos ter em Ti, meu Deus, sobre o descanso que nós devemos ter em Ti, meu Pai, e meu Deus, e que essa palavra, Senhor, venha ser, ó Pai, uma rema, Senhor, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que se levanta para tentar tirar a atenção, nós entendemos, ó Pai querido, que quando o nível de glória, Senhor, Pai, ele aumenta, Senhor, ó Deus, Pai, há batalhas, Senhor, que são travadas. Por isso, Senhor, todo espírito, ó Pai, que não pertence ao Senhor, Pai, que de alguma maneira se infiltrou, Senhor, para tentar tirar a atenção, para tentar trazer distração, sonolência, no nome de Jesus, ó Pai, nós ordenamos que saia para fora, Senhor. Declaramos, Senhor, ó Pai querido, esse ambiente protegido pela Tua presença, pelos Teus anjos, ó Pai. Fala conosco em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, você tem medo de confiar em Deus? Como que você sabe se você tem medo de confiar em Deus ou se você não tem medo de confiar nele? É muito fácil você conseguir discernir isso. Porque se você tem receio, se você tem medo, se você acha que Deus não é poderoso para fazer algo em sua vida, porque às vezes a gente confia muito no Deus que nós servimos quando a gente começa a orar por outra pessoa. A gente começa a orar por uma situação que outra pessoa está passando. Mas quando a gente está passando uma situação que nós precisamos do favor e da misericórdia do Senhor, muitas vezes a gente se acha incapaz de mover as mãos de Deus através da fé, através da oração em nosso favor. E isso é o medo de confiar em Deus. E nessa manhã eu quero te mostrar que você precisa aprender a descansar e confiar no Senhor, porque Deus, Ele cuida de você. Sabe, é muito bonito a gente falar de como Deus trata a igreja em um todo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro na terra. Meu irmão, a igreja é a noiva de Cristo na terra. E quando a gente olha num todo, a gente entende muito bem, a gente recebe essa palavra, mas quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a até querer se separar da igreja, porque a gente pensa, não, Deus tem a igreja que é a noiva dele na terra, mas eu acho que eu faço parte da igreja, mas se fosse só eu ser a igreja, eu acho que Deus não agiria dessa maneira. E eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração, se só você tivesse perdido, se só você tivesse sendo
levado pelo pecado a passos largos para o inferno, e se só você necessitasse de salvação, o mesmo Deus que enviou Jesus para salvar a humanidade, o mesmo Jesus que obedeceu até a morte de cruz, Ele faria tudo simplesmente por você, porque você é precioso, você é único para o Senhor. Então você pode confiar em Deus, mas há momentos em que a gente parece que treme com as coisas que estão acontecendo, e a gente acaba perdendo a nossa confiança. Essa palavra que nós lemos aqui, nós vemos um profeta, irmãos, que ele foi tremendamente usado por Deus em um tempo onde a nação estava totalmente desviada da presença de Jesus, da presença de Deus. Aqui, Acã, Acabe, ele estava governando Israel. E quando ele começou a governar Israel, ele era casado com Jezabel, e ela trouxe os deuses do seu povo para Israel. E o povo então se desviou, deixou de adorar ao Senhor Deus, e começou então a adorar a Baal. Começou a estabelecer profetas de Baal em Israel, lugares de culto, e a nação se desviou. E Elias, ele se sentiu no dever, no chamado de Deus de alertar a nação para voltarem para o Senhor. Então ele começa a comprar uma briga ferrenha. E quando nós lemos aqui essa palavra, ele estava sendo ameaçado por essa mulher, que a gente pode até colocar que ela era como rainha ali de Israel, porque ela era a esposa do rei. E ela ameaça a Elias e fala assim: como você matou os profetas, eu vou acabar com a sua vida até amanhã essa hora. A Bíblia diz que Elias, ele teve medo e ele começou a fugir. Ele começou desesperadamente tentar ir para o mais longe possível com medo. Momentos de fuga. Cara, e eu estou falando de uma pessoa que ele levantou as mãos e liberou uma palavra sobre a nação de Israel. Ele chegou para Acabe e falou assim: a partir de hoje, até que eu venha novamente liberar uma palavra, não choverá sobre esta nação. E durante 3 anos o céu ficou fechado em Israel, não choveu. E só voltou a chover novamente quando Elias orou. Ele já tinha passado por toda essa experiência gloriosa. Você imagine você tendo essa experiência e no dia seguinte tendo medo. É esse contexto que esse homem está vivendo. Ele estava com medo das ameaças. E a palavra diz que quando ele estava fugindo, ele se cansou até de fugir, e ele parou debaixo de uma árvore, e ele começou então a desejar a morte. Ele começou a desejar. Ele não, na verdade, não é que ele queria morrer, ele queria descansar. Porque nós entendemos pela palavra de Deus que a morte, para aqueles que são fiéis a Cristo, a morte, irmãos, é uma promoção. Paulo, quando ele pensava sobre a morte, ele desejava morrer, ele desejava estar com Cristo, mas ele sabia que ele tinha necessidade de cuidar da igreja. E ele fala: então, para mim, o morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo, mas o viver é Cristo. Então Elias, ele não estava assim, em uma depressão, sabe, amargurado com a vida, não. Ele estava simplesmente cansado, assim como eu e você temos momentos de descanso. E depois eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida essa semana, de um renovo que Deus trouxe sobre a minha vida essa semana. Foi muito especial, muito sobrenatural, meus queridos, porque o Senhor, Ele proporciona descansos para os seus servos. Você pode ter o desejo de partir. Eu já falei várias vezes isso com várias pessoas, sabe, que a gente tem desejo de partir, mas eu sei que eu tenho que cuidar dos meus filhos, sei que tenho que cuidar da igreja ainda por um tempo, e quando chegar o momento certo, nós vamos partir. Mas até esse momento chegar, Deus, Ele não vai te deixar sozinho. Deus, Ele não vai te desamparar, certo? Não quer dizer que todas as coisas em sua vida vai acontecer exatamente da maneira que você desejaria que acontecesse. Porque quando Elias, ele
foi usado por Deus para trazer chuva novamente em Israel e destronar ali Baal da nação de Israel, matando seus profetas, talvez no entendimento humano dele, a Bíblia não diz isso, sou eu que estou apenas ilustrando para você poder entender. Talvez quando ele estava operando aquele milagre, ele poderia pensar, agora vai tudo normalizar, Israel vai voltar a adorar a Deus, Acabe vai se converter, Jezabel vai abandonar os seus deuses e a nação vai ser abençoada. Talvez ele criou essa expectativa, mas não foi assim que aconteceu, sabe? Só que não é porque não aconteceu da maneira que talvez ele desejava, que Deus deixou de agir na vida dele. Ele começou então a desejar a morte. Eu quero te mostrar aqui no capítulo 17, se você puder voltar, para você ver o nível de comprometimento que Deus tem com os seus servos. Irmão, se tem alguém que tem uma aliança firme com você e que não vai quebrar essa aliança, pelo menos da parte da outra pessoa, esse alguém é Deus, é Jesus. Todos podem nos decepcionar nessa terra. A minha esposa pode me decepcionar, eu posso decepcionar a ela. Nós, como homens que nos relacionamos, nós podemos também nos chatear um com o outro, mas Deus, Jesus, Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele tem com você, amém? Ele tem compromisso de cuidar de você. 1 Reis capítulo 17, olhe comigo o versículo 1 até o 8. E Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão, e beba a água do riacho e coma o pão, coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhe dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Pois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Aqui, voltando à história, foi quando Deus levantou ele para falar: olha, não vai chover. Agora você imagina o nível de perseguição que ele estava se sujeitando ao dar esta palavra. Porque Acabe, quando ele via Elias, depois que ele profetizou, Acabe viu Elias como um inimigo mortal. Ele queria de toda maneira exterminar a vida de Elias, porque ele sabia que se ele exterminasse a vida de Elias, não teria boca de Deus para falar mais daquela nação, e ele poderia fazer o que ele quisesse. As trevas poderiam reinar. E eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque ainda que aonde você está inserido, as trevas seja a maioria, a luz que está em você sempre vai prevalecer, porque Jesus é mais poderoso que tudo. Amém? E o Senhor falou para ele: você vai para esse riacho, você vai beber água desse riacho, que ali ainda tem um reservatório, e eu vou mandar que os corvos te alimentem. Irmãos, os corvos é o que nós conhecemos aqui como caraço. Caraço é um animal muito inteligente, ele é carnívoro e ele come tudo, né? Caraço, acho que é semelhante a um porco voador, porque ele come de tudo. E ele gosta muito de carne. Você pode ver que esses dias nós viemos cultuar aqui no culto online. Tinha uma cobra de mais de 1 metro que estava atropelada bem aqui ali no estacionamento da igreja, ali na rua. A gente não mexeu, deixou lá. No dia seguinte já não estava lá. Você acha que algum japonês que tirou? Foi caraço que devorou. Qualquer animal que está assim morto, o caraço ele vai. Ele é uma ave de rapina. Agora você imagina essa ave que
é um comedor de carne que ele não se sacia. Você imagina ele pegar carne boa, carne saudável e levar para o profeta, porque Deus ordenou. Sabe por que isso acontecia? Porque Deus ele tinha um comprometimento com Elias. Irmãos, Deus ele tem compromisso com você. Escute isso. Aonde você for, seja no Japão, seja no Brasil, seja na Inglaterra, aonde você desejar ir, os olhos do Senhor vai estar sempre sobre você, cuidando e protegendo a sua vida. E quando o riacho ali secou, por causa da seca, que não chovia mais, não alimentava aquele riacho, as águas, Deus falou para ele: eu vou te alimentar através de uma viúva. E essa viúva ainda é mais assim interessante, porque ela não tinha condição de alimentar ele. Quando Elias chegou na casa da viúva para falar para ela que ele precisava comer um pão, ela falou assim: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha e uns gravetos que eu estou colhendo aqui para fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Irmãos, o Deus que você serve, queridos, Ele não é um Deus que você vai procurar o socorro dEle de coisas aonde há razões para você confiar, sabe? Há fundamentos para você confiar. Não, Deus ele vai usar sempre situações e vai tirar de lugares que você menos vai esperar, e Ele vai te mostrar que Ele é fiel, porque Ele é aliançado contigo. E essa viúva então, ela preparou aquela refeição, e o profeta falou: mas você traz primeiro para mim, porque quando você trazer para mim, não vai faltar farinha sobre a sua vasilha. E o milagre começou a acontecer, e durante muito tempo Elias ficou ali, se alimentando, vivendo do milagre de Deus, juntamente com aquela viúva. Sabe, por mais que você tenha medo, por mais que você pense que Deus ele não pode suprir você em algo, tenha certeza que Ele não vai mudar porque você pensa que Ele não pode fazer. Talvez você vai ter alguns ensinamentos da parte de Deus, algumas lições, né? Quantas aqui já assim aprenderam através de alguma situação com Jesus? Às vezes Jesus dá pra gente umas lições que a gente fica boca aberta e fala: nossa, eu tô até com vergonha. Mas aquilo que a gente pensa não muda o que Ele pensa, porque Ele é fiel. Amém? Vai comigo para o livro de Gênesis, do capítulo 2. Gênesis capítulo 2. No capítulo 1, nós vemos o relato da obra da criação, de quando Deus cria os céus e a terra, de quando Deus cria os animais e tudo mais. E no versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: e desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. E no sétimo dia havia Deus terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra de criação. Você vê aqui que até o próprio Deus, depois de ter feito a obra de criação, Ele descansou. Ele teve um momento onde Ele repousou, Ele descansou sendo Deus. Então faz parte da natureza de Deus proporcionar para nós também descanso. Momentos que nós estamos passando aqui, que nem hoje, sabe, eu não sei o que você sentiu em seu espírito, mas no momento de adoração, mas eu senti um renovo muito grande da parte do Senhor, sabe? Parece que mais uma vez Deus veio e falou assim: olha, eu ainda estou aqui com vocês, continue, sabe? A gente recebe refrigério da parte do Senhor. Esses momentos são momentos de descanso. Queridos,
Você não foi chamado, sabe, somente para viver uma vida de preocupação, de estresse, de ansiedade, de depressão, não. Você foi chamado para desfrutar de uma vida na presença de Deus aqui e poder descansar nos braços dele. Há descanso para você, há descanso para a sua alma. Aqui em Êxodo, avança um pouquinho, nós vamos ler aqui no capítulo 20, onde Deus ele dá as tábuas dos mandamentos para Moisés. E um dos mandamentos, no versículo 8, ele ensina novamente sobre o descanso. Ele fala: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem os seus filhos, nem filhas, nem os seus servos e servas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há em 6 dias, e no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Deus estava embutindo para a nação de Israel a cultura que já existia no céu. Os mandamentos que foram dados pelo Senhor, Deus estava instruindo a nação de Israel a viver da maneira que ele desejava. E ele começou a mostrar, é claro que nesse tempo era algo que era feito por regra, as pessoas tinham que obedecer. Irmãos, teve pessoas que começaram a trabalhar no dia de sábado, carregar algumas coisas, e quando eles foram denunciados para Moisés, eles foram condenados à morte. Sabe por quê? Não era porque Deus estava sendo ruim, não, mas é porque Deus ele estava mostrando para eles que eles precisavam aprender a descansar. Sabe, nós estamos em uma nação que é pilhada, uma nação que não para. Irmãos, a gente trabalha 12 horas por dia na fábrica, às vezes leva 1 hora do trajeto para ir 1 hora para voltar, sabe? Sobra 10 horas para você descansar, para você ter os seus momentos com o Senhor, para você ter os seus momentos com a família, para você fazer os seus afazeres em sua casa. Então, e a gente acaba deixando de descansar. E Deus nesses dias tem me levado a entender essas duas coisas, que nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz no Evangelho que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados pelo Senhor. Eu tenho poucos, mas mesmo sendo poucos, eu não consigo contar. Deus ele sabe de todos os fios de cabelo que nós temos. Deus ele sabe do nosso organismo. Deus ele sabe das nossas necessidades. Deus ele conhece você por inteiro. E nada foge do controle dele. Sabe? Às vezes a gente fica se debatendo para tentar mudar algumas coisas, para tentar agir de uma maneira diferente, e acabamos assim, querendo até tomar o lugar de Deus, porque a gente quer fazer na força do nosso braço, e a gente acaba se cansando, tendo ansiedade. Você sabia que em 2020, isso foi constatado pela OMS, o Brasil foi o país que teve no mundo o maior índice de transtorno de ansiedade. Ansiedade é preocupação do amanhã, preocupação das coisas que vão vir. Irmãos, isso sufoca. E se você aprende a confiar e descansar em Deus, você não vai viver de uma maneira ansiosa, sabe? Preocupado, você não vai ser escravo disso. Quando você aprende a confiar e descansar em Deus, o único anseio que vai crescer ainda mais em seu coração é aquilo que foi pregado no domingo passado através do João: a fome, o desejo de estar na presença dele, o desejo de ter mais dele. Sabe, o único aval que Deus nos dá para ter ansiedade é se a nossa ansiedade estiver conectada com a presença dele.
É o único aval que Deus dá. Quando o salmista ele estava numa oração de se derramando, sabe, Davi, ele falou: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando irei me verei perante a face do Senhor? Havia um clamor, um anseio, como nós falamos aqui hoje, que nós lemos em Jeremias 20, um fogo já queimava dentro dele, um desejo. Você acha que Deus chegou para ele e falou assim: não, mas você não pode ser ansioso? Não, queridos. Eu imagino o sorriso de Deus se abrindo e a presença de Deus vindo sobre ele, porque toda vez que você deseja ele, ele vem, ele te abraça. Sabe, quando você deseja a glória do Senhor, ela te aquece. Isso é glorioso. Mas quando você tem anseio por outras coisas, por coisas que vão acontecer, preocupações, isso acaba sufocando a sua vida, tirando a sua paz. A ansiedade é excesso de futuro. E outras pessoas não vivem ansiosas, mas elas vivem deprimidas, porque elas ficam presas no passado. Eu tenho certeza que assim como eu, se você pudesse voltar, se você tiver 40 anos, e você pudesse voltar 30 anos em sua vida, e você tivesse novamente a oportunidade de ter 10 anos de vida, você faria muita coisa diferente, não faria? Eu também faria muita coisa diferente. Mas nós não podemos voltar atrás. Nós temos que entender que o passado, ele não vai ser mudado, e ele deve ficar para trás. Quando Jesus ele estava chamando as pessoas para seguir ele, falou: olha, vocês agora estão colocando a mão no arado, e uma vez que vocês colocam a mão no arado, vocês não podem olhar para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês não vão ser dignos de mim. Irmãos, existem pessoas que estão doentes por viverem no passado, que depende de medicamento para poder tranquilizar, para poder dormir, porque não conseguem desfrutar do presente, acreditar no futuro que Deus está preparando, mas está sempre se lamentando por coisas que passaram e não vão voltar atrás. Então não deixe a depressão ela te pegar. Nessa pesquisa de 2020, o Brasil ele foi o primeiro em transtorno de ansiedade, que é a preocupação pelo amanhã. E ele foi o 5º país no mundo em índice de depressão. Você já conhece, não precisa levantar a mão, mas você já teve depressão ao princípio? Ou já conheceu alguém que está vivendo em depressão? Irmãos, como é triste, nada, parece que o mundo é cinza. Nada está bom, nada tem alegria. E Deus não nos chamou para viver neste lugar. Sabe, se Deus está me usando aqui para falar com você nessa manhã, é porque Ele está querendo te ensinar que você pode viver confiando nele, descansando nele. E você não precisa ser escravo desses sentimentos. Amém? Glória a Deus. Então foi Deus que instituiu o descanso. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Quando Deus ele mandava um maná, você sabia que ele não mandava 7 dias por semana, certo? Deus ele mandava um maná de domingo até sexta-feira, porque a semana se inicia, o 7º dia é no sábado. E quando Deus mandava maná de domingo até sexta-feira, se de domingo até quinta as pessoas que fossem colher o maná colhessem a mais daquilo que poderiam comer no dia e armazenassem esse maná para sexta-feira, sabe? Tipo assim, aquele pensamento que a gente tem: amanhã não quero levantar cedo, porque era assim, o maná vinha de manhã e quando chegava o calor do dia sumia, então quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. E as pessoas podiam pensar: amanhã não quero levantar tão cedo, então vou colher o dobro hoje. Quando eles acordavam na sexta-feira e iam tomar o café da manhã com o maná, aquilo estava podre, tinha se estragado, estava apodrecido. Só que quando chegava sexta-feira, Deus falava para eles:
agora vocês não colhem só para hoje, colhem para hoje e para amanhã, para sábado. E eles colhiam então a porção dobrada, e quando chegavam no sábado, era o único dia que o maná não tinha apodrecido do dia anterior. Então eles não precisavam trabalhar, eles tinham que descansar. Mas o sábado não era só um dia de descanso, mas era um dia de consagração, um dia de celebração ao Senhor. Queridos, eu quero te dizer algo com toda a minha fé e a certeza. Se você chega no domingo e você pensa assim, eu estou muito cansado, eu não vou cultuar hoje porque eu quero descansar, cara, a sua semana ela vai ser mais tensa. Não estou jogando praga, não estou amaldiçoando, não estou falando isso. Eu estou falando que é fato. Porque quando você troca Deus pelo descanso, Deus ele te dá uma lição. Agora quando você fala, não, eu estou cansado, mas eu tenho uma prioridade em minha vida, sabe, eu tenho uma família em Cristo, Deus ele quer falar comigo nessa manhã através de uma palavra que eu nem sei quem que vai pregar, nem o que vai pregar, eu sei que Deus vai falar comigo, eu quero levantar as minhas mãos para adorar. Você pode vir cansado, mas você vai sair daqui renovado e vai ter uma semana abençoada, porque o dia do descanso não era um dia simplesmente para ficar deitado. O dia do descanso é um dia para você descansar, mas para você servir também a Deus. Amém? Então pega essa palavra. Agora, como que nós vamos descansar em Deus? Eu tenho aqui 3 pontos, eu quero fazer de forma rápida, que nós podemos aprender a descansar no Senhor. O primeiro deles é a entrega. Nós precisamos aprender a entregar a Deus a nossa vida em todos os detalhes. Entregue a Cristo, entregue a Deus. Abra comigo o Salmo 37. Glória a Deus. Deixa eu já falar uma coisa aqui também, para você não deturpar aquilo que eu estou falando. Entregar a Deus não é você colocar na presença de Deus no domingo e faltar no serviço a semana toda, tá bom? Tem que fazer sua parte, queridão. Salmo 37, versículo 5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor. Olha só, então o primeiro passo é entregar o seu caminho ao Senhor. Irmãos, coloque como costume em sua vida, quando você vai começar algo, você colocar isso nas mãos de Deus. Você está indo para o trabalho, coloque esse dia na mão do Senhor. Sabe, você está indo fazer um projeto, coloque isso nas mãos do Senhor. E fala: Deus, me dê direção, vá à minha frente, me abençoa. E você vai perceber que as coisas vão começar a ser mais leve. Porque Deus, irmãos, Ele não quer que seus filhos se tornem escravos. Embora o mundo está tentando nos escravizar, Deus ele não deseja que a gente crie um sentimento de escravidão. Amém? Então o primeiro ponto é entregar. Deixa marcado em Salmos e corre comigo lá para o Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus capítulo 11. Mateus 11. Eu quero ler com você o versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Amém? É Deus que vai atrás do cansado? De uma certa maneira, o primeiro passo ele vem de Deus. Sabe por quê? Se Deus não colocar em seu coração um desejo de ir até Ele, você não vai conseguir ir. Se Deus não colocar em seu coração um desejo de ouvir a palavra dEle, você não vai conseguir pegar uma Bíblia na mão para ler.
Se Deus não colocar um desejo em seu coração de adorar a Ele, você não vai conseguir expressar a adoração. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele embute em nós o desejo. E depois, então, Ele fica em stand-by, aguardando a nossa ação. Então Ele coloca o desejo sobre o cansado e fala: olha, tem um lugar de descanso para você, tem um lugar de refrigério para você. E depois você pega então esse convite cheio de amor que Deus te dá, e você então vai dando os passos até Ele. Então você vai até Ele. Isso é a entrega. Amém? Vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Você vem com o seu fardo cansado, sobrecarregado até Cristo, e você deposita aos pés dele. Ele pega esse fardo pesado e te dá um fardo leve. O que é isso? É a alegria de viver. Irmãos, como é mais gostoso, como é mais fácil quando você vive com seu espírito alegre, com seu espírito regozijando no Senhor. Pode faltar algumas coisas, pode, mas quando há abundância de alegria, tudo está bem. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, primeiro entrega, o segundo ponto é a confiança. Não basta você entregar, você precisa aprender sempre a confiar em Deus. Aqui no versículo 5 mesmo de Salmo 37 fala: confie nele e ele o ajudará. Amém? Então você confia nele e ele vai te ajudar. Observe que Deus, ele não vai fazer por você, ele vai fazer com você. É diferente, certo? Uma coisa é você falar: não, Deus, envia os teus anjos lá, né? E tem as peças para me montar, para soldar. Olha, eu quero só sentar e ver, eu estou te soldando sozinho. Não, cara, isso não vai acontecer. Agora você fala: Deus, eu estou meio cansado, mas eu tenho um desafio aí de 12 horas de jornada de trabalho. Aí você vai trabalhando e a presença de Deus vai alegrando seu coração. Eu estou num trabalho novo e essa sexta-feira, depois que aconteceu algo em minha vida, eu trabalhei acho que umas 3, 4 horas chorando, sabe? Sentindo a presença de Deus, pensando, meditando na palavra dele. E esse serviço comecei segunda-feira e eu estava preocupado, porque o cachorro trabalha do lado. Eu falei: cara, se ele vê eu chorando, como que eu vou explicar para ele? Ele vai pensar, vai ligar para a empreiteira e falar: ó, pode cortar esse cara aí, porque de doido já basta os que tem aqui, né? Mas assim, é mais prazeroso você fazer qualquer coisa quando Deus ele está falando com você, quando a glória de Deus está te envolvendo. É muito mais prazeroso. Amém? E o terceiro passo é você aprender a habitar na presença de Deus. Sabe, a presença de Deus não é um lugar que você deve visitar. A presença de Deus é um lugar que você deve sempre habitar. Quando nós visitamos a presença de Deus, sabe, é tipo assim, como se a gente vivesse 6 dias, 5 dias por semana, nem lembrava que Deus existia, nem lembrava das coisas do Senhor, nem desejava nada do Senhor. Aí chega somente no final de semana, a gente fala: opa, eu tenho um Deus para adorar. Aí Deus fala: tá, vem me visitar. E pela misericórdia dele, mesmo assim, ele ainda nos abraça, ele nos renova. Mas quando você começa a habitar na presença dele, você começa a ter um relacionamento assim, mais firme, um relacionamento mais fundamentado em amor e confiança. Aqui nos Salmos, abre comigo o Salmo 91. Salmos 91. Glórias a Deus. Versículo 1 fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Quando você habita, você encontra descanso. Se você deseja refrigério para a sua alma, se você deseja receber uma paz que excede todo entendimento, queridos, encontre descanso na presença do Senhor. Semana retrasada,
eu estava conversando com a Bibi por telefone, e ela estava assim, chorando e compartilhando uma situação ruim. Mas depois que a gente conversou e lembrou da fidelidade do Senhor, irmãos, na semana seguinte que eu vi ela, eu já não via tristeza. Eu entendi que ela recebeu do Senhor, sabe, a confirmação de que ela está segura nos braços dele. E como que é prazeroso isso. O cristão, ele não precisa entrar em depressão. O cristão, ele não precisa viver com um transtorno de ansiedade. Eu sei que isso pode acontecer em algumas situações, mas se isso acontecer, há refúgio, há refrigério para nós na presença dele. Amém? Essa semana, de quinta para sexta-feira, durante a madrugada, eu tive assim, uma experiência que me marcou muito e que foi algo inesquecível, sabe? Nesse último ano, de 2020 para cá, para todos está sendo um ano muito difícil. E para mim tem sido também muito difícil em algumas questões. Né? Preocupado com a igreja, preocupado com questão de trabalho, questão de família, né? Casamentos. São coisas que vai preocupando a gente. Eu estava assim, sentindo cansado, sabe? Mas estava fazendo a minha parte, tinha que trabalhar, trabalhava, tinha que dar atenção para os filhos, dava, né? Chegava cansado em casa 9 horas da noite, pegava o Richard na bicicletinha dele e ia andar de bicicleta meia hora. Depois voltava, conversar com a Michele, conversar um pouquinho com a Luana, mas assim, eu estava saturado, sabe? E quando foi de quinta para sexta, eu estava dormindo e de repente eu acordei às 4:30 da manhã. E quando eu acordei, eu gosto de dormir assim de barriga para baixo, com o rosto virado para fora da cama, sabe? E eu acordei assim com o Richard. Ele estava de pé e acariciando o meu rosto. E o meu filho, ele tem apenas 3 anos de idade. Ele é bem agitado e ele não tem esse costume de ser assim. Quando ele rela em mim, na verdade, assim é para brincar de lutinha, para pular. Mas ele não era assim. E eu entendo que Deus, Ele nos ama através de pessoas. Deus, Ele fala com você através de outras pessoas. Às vezes você é tocado pelo Senhor através de outras pessoas e você nem sabe, mas é o próprio Deus ali agindo. Em Hebreus fala que as pessoas, elas vão ter uma surpresa porque elas receberam anjos em sua casa e foram hospitaleiras pensando que estavam servindo pessoas. Isso é glorioso. E ele estava passando a mão no meu rosto e eu acordei, abri o olho e uma criança de 3 anos, ele olhou para mim com a cobertinha assim, segurando e acariciando meu rosto e falou assim: descansa, pai. Nessa hora eu lembrei dessa passagem que nós lemos de Elias, quando aquele corvo estava levando carne e eu senti, sabe, que era Deus usando a vida dele para falar: descansa, descansa. Irmãos, na sexta-feira dessa semana foi o melhor dia para mim. Trabalhei alegre, renovado. Hoje eu estou feliz de te ver aqui celebrando ao Senhor. A igreja está cheia, faltou algumas pessoas, mas você está aqui para ouvir esta palavra. Deus falando para você não desistir, para você confiar, para você aprender a descansar nele. Então, queridos, vale a pena perseverar nesse Senhor, perseverar nesse Jesus e descansar nele.
a refrigério, a lugar de descanso. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero declarar, não é que seus problemas vão sumir não, cara. Você vai ter que enfrentar a realidade, seja ela qual for. Mas você vai entender que Deus ele está com você, e você vai poder prosseguir firme, sabendo que Jesus está contigo, amém? Amém. Se levante para a gente ceiar, aleluias. Amado Espírito, nós te adoramos, Senhor. Feche os seus olhos e saiba que o mesmo Deus que estava ali com Elias e manteve a fidelidade dele, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele está com você agora. Com você que está aqui, com você que está aí no Brasil, cultuando ao Senhor, talvez da sua sala, do seu quarto. Eu quero orar agora com toda a fé do meu coração para a presença de Deus invadir este ambiente, invadir esta igreja, invadir esta sala, invadir este quarto. Pai, nos leve a confiar no Senhor, nos leve a descansar em Ti, ó Pai, nesta manhã. A Tua palavra diz, ó Deus, que é para vir a Ti todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e tomar, Senhor, o Seu jugo, a fazer essa troca, a fazer essa substituição, receber da Tua presença refrigério e paz, Senhor. Por isso nós estamos vindo até o Senhor nesta manhã, em espírito de oração. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada vida, meu Pai, que está se dobrando, Senhor, ó Pai, que está dobrando o seu coração nesse momento, Pai, e apresentando para o Senhor, ó Pai, a família, apresentando ao Senhor os filhos, apresentando o marido, apresentando a esposa, apresentando situações, circunstâncias que têm roubado a paz. Deus, eu oro, Senhor, ó Pai querido, por aqueles que estão sendo sufocados com um transtorno de ansiedade, que estão cheios de preocupações, meu Pai. Que a Tua paz, Senhor Jesus, ela venha nos abraçar, Senhor, neste momento. Pai, eu oro por aqueles que não conseguem, Senhor, se desligarem do passado. Faz eles entenderem, Senhor, Pai, que o tempo não vai voltar atrás, não, mas o Senhor tem nos dado hoje uma nova oportunidade de fazer tudo novo, Senhor. Espírito Santo, traz cura sobre os corações esta manhã. Pai, sobre aqueles que têm pensado que não vão conseguir, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos pega, Senhor, com a Sua mão direita e nos diz para não temermos mal algum, Senhor. Nos esconda em Ti nesta manhã, Senhor, nos leve para esse esconderijo. Continue falando com o Senhor enquanto eles estiverem adorando, continue falando com Jesus.